E para quem achou que a terça-feira ia ser calma na política, gente, eu posso garantir que tem tanta coisa acontecendo, mas as coisas estão entrando no eixo. E até agora, em 2025, a partir de sábado, tudo pode mudar no mundo da política. Tá todo mundo voltado para o que está acontecendo nos Estados Unidos, Lula da Silva só fazendo confusão. Mas a verdade é que agora sábado agora, tudo pode ser mudado na política. Trazer o tão sonhado impeachment, anistias dos presos do 8 de janeiro e as principais pautas da direita. E isso depende de mim e de você. É isso mesmo, gente. Assistam esse vídeo até o final e entenda como você pode contribuir para melhorar o nosso Brasil e trazer o tão sonhados impeachments até mesmo agora, em 2025. Porque, segundo o senador Eduardo Girão... Eu acabei de sair do Senado, vim aqui nos estúdios e já registrei, é oficial, há poucos instantes atrás, né? Já estamos com a candidatura oficializada, carimbado, e eu digo para você, na hora que nós tivermos uma análise do pedido de impeachment, onde os ministros do Supremo vão ter o direito à defesa, ao contraditório, algo que eles não estão dando para os brasileiros, para os cidadãos, para jornalistas, e você conhece bem, que estão no exterior, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, que, pela sua opinião, estão aí com conta bancária retida, passaporte bloqueado, rede social por decisão judicial. Que democracia é essa que a gente vive com a caçada à liberdade de expressão? Então, você pode ter certeza que um presidente do Senado ele tem muita força. Quem não quiser aprovar o afastamento, porque tem a primeira etapa é o afastamento, quem não quiser votar pela análise do pedido de impeachment, pela recepção, vote e se justifique com a população. Vote contra, mas se justifique. Agora, não colocar na pauta, isso é uma blindagem. Eu, como presidente do Senado, vou finalmente articular com o presidente da Câmara, e eu quero dar meus parabéns a Marcel Van Hatten, que também está representando a população brasileira contra esses acordões nefastos. Nós vamos colocar, articular, porque o presidente do Congresso tem essa força, com o presidente da Câmara, para votar, sabe o quê? A PEC antidrogas. A PEC com tolerância zero às drogas, que o Supremo se meteu no ativismo político e gerou esse caos institucional no Brasil, essa insegurança jurídica. Nós vamos votar e eu quero ver o que é que vai acontecer. Com o Congresso pela terceira vez dizendo que a tolerância é zero. Quer outra? Votar o fim das decisões monocráticas de ministros do Supremo, que nós no Senado já aprovamos. Está paradinho lá na mesa do presidente da Câmara. Vou exercer minha liderança como presidente do Congresso para colocar para votar. Quer outro também que está parado há 6 anos. O fim do foro privilegiado. O grande guarda-chuva da impunidade, da corrupção no Brasil, que faz com que ministros do Supremo, de uma certa forma, intimidem senadores. E os senadores se sintam intimidados, porque existe um poder protegendo o outro por causa do foro privilegiado. Na hora que os processos de senadores, seus correligionários, saírem das mãos de ministros do Supremo e forem para as instâncias comuns, como cidadão comum, nós teremos o Senado livre para atuar pela volta da democracia no Brasil. Mas, enquanto isso, você pode ter certeza que eu não vou sossegar dentro do Senado Federal para que a gente faça o que tem que ser feito, o que é correto. E fechando com a última frase, que para mim é uma grande inspiração. O errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. E o certo é certo, mesmo que ninguém faça. Vamos, que eu acredito que nós temos a maioria do povo brasileiro consciente e querendo o certo. Deixa eu perguntar se está tudo bem com esse querido amigo que tem, esse irmão querido. Girão, seja bem-vindo ao Auriverde Brasil. Como é bom poder te ver e te ouvir por aqui, Girão. Meu querido Alexandre Pitoli, graças a Deus está tudo bem. Estou aqui em Brasília, no Senado Federal, já trabalhando, ligando para os colegas,
articulando aqui para essa grande batalha que nós vamos ter no próximo sábado, 10 horas da manhã. Atenção, Brasil, 10 horas da manhã nós vamos ter a eleição do novo presidente do Senado, que vai comandar as nossas vidas, porque eu vejo que hoje o problema do Brasil chama Senado Federal, né? O STF só faz o que faz, o nível de barbaridades que faz, porque o Senado está sendo omisso desde que Davi Alcolumbre assumiu a presidência em 2019. Aí Davi Alcolumbre coloca Rodrigo Pacheco. E agora Rodrigo Pacheco quer colocar Davi Alcolumbre. Zero de perspectiva para a gente sair desse caos institucional, dessa insegurança jurídica. Então, esse próximo presidente que nós vamos eleger aqui no Senado é para os 2 anos que se seguem. E nós temos a chance de mudar através do voto aberto, com a ampla campanha da sociedade brasileira, que não vai se render ao sistema, ou melhor, ao regime, Pittoli. Porque hoje nós temos um regime do governo Lula, de alguns ministros do STF, e a gente está vendo as barbaridades que estão acontecendo. E tudo começou, quero lembrar, tudo começou com Davi Alcolumbre, quando era presidente, que foi eleito pelo voto aberto, se comprometeu a fazer o voto transparente a partir daquela eleição. No discurso de posse, se você resgatar, você vai ver ele dizendo que quer acabar com o segredismo na República, mas não cumpriu isso. Continua tudo nos bastidores. E é o pior que existe na política. Eu não digo a pessoa, eu digo essa forma de fazer política com acordões. E o acordão envolve, a gente não pode esquecer, o PT, que já declarou apoio a ele, e também o governo Lula, o próprio presidente Lula dizendo, mandando aí recado abertamente que quer o Davi Alcolumbre. Então, é uma coisa que eu estava acompanhando o comentário que você estava batendo uma bola agora, e isso diz respeito à vida da gente. Diz respeito à vida de quem trabalha, de quem leva o pão para casa, né, de quem está com medo. Ontem teve uma censura ao colega seu, Pittoli, a timeline, por decisão judicial, o Lacombe colocou, inclusive, que foi o STF. Mais censura, essa turma não para. Essa turma não para. Ou a gente toma uma postura agora, porque esses que estão querendo continuar aqui no Senado, é um retrocesso sem precedentes que a gente vai ter com relação à liberdade de expressão. Então, o mínimo que a gente pode fazer é juntos tentar derrubar o Golias da vez. É possível? É possível, porque nós derrotamos o Golias da época, que era o Renan Calheiros em 2019 com o voto aberto. Agora a gente pode derrubar de novo, sim, com o voto aberto. Quem é que vai votar de cara lavada no Davi Alcolumbre? Vamos combinar. Sociedade não quer. Já entendeu, já sofreu pela presidência dele, né? Não quer. Então, quem vai mostrar o voto lá com Davi Alcolumbre, mostre. Mostre o voto. Porque daqui a 2 anos nós temos reeleição. Aliás, daqui a 1 ano e meio, esses senadores que vão votar sábado, 10 horas da manhã, vão buscar reeleição. A maioria esmagadora deles. Como é que ele vai olhar para o brasileiro e dizer que vai esconder o voto, que não vai mostrar o voto, que vai contra o interesse da sociedade? Então, está na hora da verdade. Nós chegamos à hora da decisão no Brasil. E, Pittoli, parabéns por abrir esse debate, por abrir. Temos que respeitar a posição de todos. Quem quer fazer acordão com Davi Alcolumbre, os fins não justificam os meios, mas faça. Agora, os interesses pessoais estão sendo maiores do que os interesses nacionais. Isso eu posso dizer. Agora... né? E o Davi Alcolumbre já disse que não vai pautar impeachment de ministro nenhum do STF. Já saiu em todo lugar. Ele, enquanto presidente, engavetou 38 pedidos de impeachment. Ele como presidente. Você acha que ele vai pautar? Não vai.
Então, que Deus nos guie e nos abençoe, que a gente possa juntos combater o bom combate, né? Pelo menos fazer a nossa parte, já que a gente está sofrendo as consequências desses poderosos que estão no poder, pelo poder apenas. Girão, e qual é o papel da população? Por que eu lhe pergunto isso? Né? O cenário está aí, né? A cena está montada, né? A gente já sabe o que querem, o que já decidiram e como pensam. Entretanto, se eu lançar uma enquete aqui agora, será que conseguem, para mim, por gentileza, uma enquete? Né? Quem você escolhe para a presidência do Senado? Nós temos hoje, pelo que sei, até aqui 3 opções, Girão. O teu nome, Alcolumbre Pontes, é isso? Não, e tem o Marcos Duval também, que lançou a candidatura. Perfeito, obrigado, Girão. Acho que a gente poderia colocar, abre essa possibilidade, e a gente ter uma ideia do que pensa o brasileiro. A partir daí, Girão, a minha pergunta, como nós, na condição de eleitor, né, de cidadão brasileiro, como nós podemos ajudar nesse processo? Qual é o papel da população, do povo que te ouve agora, Girão? Pitoli, eu repito, esses políticos, esses senadores, 2/3 do Senado, 54 senadores, vão buscar a reeleição daqui a 1 ano e meio. Eles precisam do voto de quem para continuarem no poder aqui? Precisam do voto de você, brasileiro. Então, nós precisamos, a sociedade precisa pedir, você, brasileiro, nas redes sociais, para os vereadores que você conhece, para deputado que você conhece, para um político que você conhece, porque esse político tem uma relação com o senador do seu estado. E se você não tem tanta relação no seu estado, mas você tem uma rede social, coloca na rede social o pedido de voto aberto. Dos 4 candidatos que tem aí, o Davi Alcolumbre, o Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes, o Marcos Duval e eu. 3, eu, Marcos Duval e o senador Marcos Pontes, queremos a mudança e não o continuismo do Senado. Essa é a realidade. E só para dizer, a campanha do voto aberto é uma campanha pela transparência. Quem é que tem medo da transparência? Quem é que quer jogar nas sombras? Nós queremos jogar na luz. E eu tenho dado para passar aqui, claramente, 80% foi feito um levantamento e publicado ontem, das votações do governo Lula, que votaram com as propostas do governo Lula, o Davi Alcolumbre votou 80% a favor do governo Lula. O PL da censura, Pitoli, começou na presidência de Davi Alcolumbre. É política com P pequeno. Nós não precisamos mais de problema. A censura da Cruzoé, que foi o início dessa pagelança que a gente está vendo no Brasil, né? A censura da Cruzoé em 2019, aquela história do amigo do meu pai, que foi retirado por determinação do ministro Toffoli, na época, começou com Davi Alcolumbre na presidência, que nada fez em relação a isso. Então, não dá para entender absolutamente o Daniel Silveira, o primeiro preso político do Brasil. Depois nós tivemos milhares de presos políticos completamente injustiçados na nossa cara, né? Brasileiros, pessoas de bem, que estão sofrendo todo tipo de abuso dos seus direitos, sendo humilhados, sendo massacrados, sendo torturados. E o Daniel Silveira, eu quero aqui ler para você um quadro que é de se escandalizar, um cidadão de bem. Está aqui, se você pegar. Quem votou sim para a prisão de Daniel Silveira lá na Câmara, que entregou a cabeça dele para o STF? O PT a gente já sabia, né? O PT, essa turma aí, a gente já sabia da esquerda que ia votar em peso. Mas olha aqui o dado importante. A Frente Ampla do Centrão, que votou em peso também pela prisão de Daniel Silveira. O PP Partido dos Progressistas, 33 votos sim.
apenas 6 votos não. O PL, 32 votos sim, 8 votos não. O MDB, 28 votos sim, 5 votos não. O Republicanos, 28 votos sim, 3 votos não. O PSDB, 26 votos sim. Não à prisão de Daniel Silveira, apenas 5. O PSD, 24 votos sim, 9 contra a prisão do Daniel. O DEM, 23 votos sim, 4 não apenas. O PSL, 11 votos sim, 4. PSL, 11 votos sim, 38 não. A divisão grande do PSL na época, que reunia muitos conservadores de direita. O Solidariedade, 13 votos sim e apenas 1 voto do Daniel Silveira. O partido que eu faço parte, o Novo, votou em peso, 100%, contra a prisão de Daniel Silveira. Todos os 8 votos do Partido Novo, que na época tinha uma bancada de 8 deputados federais, votaram contra. Então, assim, os números estão muito claros de quem é quem nesse jogo sórdido que a gente está. Um jogo bruto e sujo que a gente está metido, mas através da transparência, através do voto aberto, eu tenho plena convicção de que a gente pode dar um basta nisso, e tem que ser agora. Sabe por quê, Alexandre? Porque pode ser muito tarde, em 2026, fazer esses acordões por qualquer interesse ali, acolá, que ninguém sabe o que é. É a política do toma lá, da cá, do conchavo. E pode ser muito tarde, 2026, para o futuro do Brasil. E vocês, gente, o que vocês acharam de tudo que disse o senador Eduardo Girão? Eu, particularmente, fiquei feliz, senti um fio de esperança, acho que podemos nos mobilizar sim, se todos nós nos unirmos e pedir esse voto aberto. Quem vai ser o senador que vai ter coragem de votar em Davi Alcolumbre? Gente, eu venho trazendo coisas de política há muito tempo e eu me lembro muito bem que Davi Alcolumbre foi um dos que mais sentou em cima de pedido de impeachment de ministros do STF. E vocês acham que dessa vez vai ser diferente? E foi o que disse o senador Eduardo Girão. Vocês acham que ele vai se ausentar para dar a oportunidade daquele que for vice-presidente da direita fazer alguma coisa? É lógico que não. Eles estão todos juntos e mancomunados. Gente, a situação é tão séria, mas é tão séria que olhem esta notícia para vocês verem a sujeira por trás dos bastidores do Congresso. Jantar com Hugo Mota em São Paulo tem Lira, Valdemar e ministros de Lula. É isso mesmo que vocês escutaram. E vocês acham mesmo que se caso Hugo Mota for presidente da Câmara, ele vai fazer alguma coisa para pautar o impeachment de Lula? A gente sabe que não. Mas há uma esperança no fim do túnel. E segundo Ana Paula Henkel... Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio, meu mestre Augusto, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, iniciando a semana com a gente. Paula, eu acho que, como o Piotr disse, né, temos que acompanhar esse cenário político. A economia não vai muito bem, né? Muitos falam da própria eleição aqui de Donald Trump, caso da imigração, dos transgêneros no esporte, isso, aquilo. Acho que tudo isso colaborou para a eleição e a vitória avassaladora do Donald Trump em novembro. Mas fato que o principal ponto dessa vitória foi a economia americana, que ainda está, né, em frangalhos, e o cidadão americano, perdeu o poder de compra, de colocar o alimento na mesa, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje. Né? Um ex-assessor do Bill Clinton, uma frase famosa que ele disse, ainda na eleição, né, lá atrás, nos anos 90, disse: é a economia estúpido, e é isso mesmo. A economia do Brasil hoje está em frangalhos. O governo vive tentando corrigir as coisas que ele comete de uma maneira completamente caótica, desastrosa. Eles não conversam, né, entre eles. Agora, ontem, no 4x4, nós tivemos como um dos convidados, além da deputada Bia Kicis, nós tivemos o deputado Marcel Van Hatten, e ele disse que ia oficializar
a candidatura dele à presidência da Câmara hoje. Eu confesso que não chequei as notícias para ver se isso já aconteceu. Mas isso seria uma boa notícia para o Brasil, se nós tivéssemos, de fato, um presidente da Câmara comprometido com as pautas importantes para a nação, para o crescimento da nação, e não aquela politicagem, né, que nós temos visto nos últimos anos, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, se Lula cometeu crime de responsabilidade, eu acho que, né, o mínimo é que nós temos que forçar a investigação, forçar o debate e não simplesmente fingir que nada está acontecendo. É preciso começar a colocar transparência no caminho do Brasil. Se Lula cometeu esse crime de responsabilidade, que ele pague, mas principalmente que nossas casas, representantes do povo, a Câmara e o Senado, que nós comecemos a fazer pressão para que seus presidentes sejam, de fato, pessoas comprometidas com o projeto Brasil e não projetos partidários. Aí, gente, a solução está aí. Vamos esquecer 2026, estamos em 2025, sábado pode mudar tudo. O Girão já disse aqui como podemos fazer, vamos nos mobilizar. Sábado tá bem perto e vamos conseguir colocar ou Eduardo Girão, ou Marcos Ponte, ou Marcos Duval. E eu queria saber de vocês, gente, vocês que estão aí do outro lado, quem vocês votariam? Eu nem falei de Alcolumbre, porque com certeza vocês não votariam. A gente lembra muito bem como foi o governo de Alcolumbre. O tanto que ele perseguiu o Bolsonaro, o tanto que ele sentou em cima de pedidos de impeachment, e ainda tem o Hugo Mota, né, que estava ali em um jantar, junto com Kassab, Valdemar Costa Neto, Tarcísio de Freitas e ainda tinha, sabe quem? Ministros de Lula. Gente, vocês acham mesmo que ele vai pautar o pedido de impeachment de Lula? É lógico que não. Mas se for Marcel Van Hatten ou Eduardo Girão ou qualquer um desses de direita, com certeza as pautas de direita vão ser as primeiras, as primícias do Congresso. E aí sim nós vamos respirar num país aliviado, com a liberdade de expressão. Então, gente, vamos nos mobilizar. Chegou a hora de nos unirmos, povo conservador, e vamos conseguir o tão sonhado impeachment. Bom, este foi o vídeo de agora. Não esquece de deixar aqui nos comentários qual o seu candidato predileto. E também deixe o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, pra gente se conhecer um pouco melhor. E se você não é inscrito aqui neste canal Notícias Top, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também, porque aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar. Eu desejo uma terça-feira abençoada e repleta do amor de Deus. Até nosso próximo encontro!